Nós temos aqui, queridos, a ceia do Senhor. Vamos participar. Nós temos aqui o pão e chamamos de vinho, mas na realidade é suco de uva. E nós sabemos, queridos, que Jesus ele teve duas ceias, uma próxima da outra. Existiu uma ceia que foi a sua última ceia, essa que ele instituiu aos discípulos que estivéssemos participando, replicando essa ceia. Mas sabe, queridos, depois de Jesus ressuscitar, ele faz uma outra ceia. E essa outra ceia não é celebrando agora a morte, mas a vida. Então eu queria que os irmãos, e ele falou uma coisa interessante, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele replica aquilo que ele aprendeu de Jesus. Ele diz, eu recebi o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E façam isso todas as vezes que comerem, em memória de mim. Portanto, queridos, é um memorial. Nós olhamos assim, é pão, mas esse pão é para nos lembrar que um dia Jesus participou com os discípulos e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vocês. Então, queridos, nós vamos nesse momento, queria estar passando aqui para os adoradores. Você sabe que adorador também, os músicos também participam da ceia, até a câmera, no caso, não é cameraman porque é mulher, é câmera homem, câmera girl, é esse negócio aí. A menina que filma. Glória a Deus. Receba o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Receba o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Receba o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Receba o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Receba o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Então, queridos, o pão nos lembra o sofrimento, porque o pão, ele vem do trigo, que o trigo ele passa pelo moinho, passa por vários processos. Depois esse trigo, ele é misturado a água, ele é misturado à água e depois de misturado à água, ele recebe a consistência de pão. O pão utilizado era o pão asmo, o pão sem fermento. Mas uma coisa que o pão não pode deixar de ter, que é interessante, Jesus diz o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas tem uma coisa que o pão não pode deixar de ter, é o sal. E Jesus diz que ele é a luz do mundo, não é isso? Mas é também o sal da terra. Então, queridos, o trigo com a água, a massa não dá liga, porque o glúten, que é a proteína do trigo, ela não se potencializa. Quando põe o sal na massa, então ela vai estimular o glúten. Então tudo isso
Sabe, são coisas que, bom, como eu fui padeiro há muito tempo, eu conheço bem sobre pão. E não é à toa que Jesus escolheu o pão para que o simbolizasse. Mas nesse momento eu quero orar. Quero estar orando, consagrando o pão. Você onde está na sua casa? Você colocou está diante do suco, do pão. Queria que você estivesse participando comigo nesse momento. Te dou graça, ó Deus, por esse pão, Senhor, que nos traz a memória, nos traz a mente, ó Deus, acerca do sofrimento de Jesus, do quanto, ó Pai, Ele padeceu por nós, por nossas culpas. Mas eu te louvo, ó Deus, que é o próprio Jesus que diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Portanto, Jesus não está morto. E nós consagramos esse pão para a nossa vida, em comunhão com os irmãos, aqui e aí também, que está nos assistindo nesse momento, participando através da internet. E nessa hora, eu oro a Deus, consagro a Deus esse pão para o nosso corpo, no nome de Jesus. Todos podem agora comer o pão. Nós temos também o elemento vinho, que Jesus diz, Ele fala: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Também devemos nos lembrar, e nesse memorial, é um memorial dizendo que Ele vai voltar, declarando que Ele foi, mas já volta. Lá no sepulcro, que estava vazio, então duas coisas chamaram a atenção. Uma delas é que suas roupas estavam jogadas, os lençóis estavam jogados, mas havia um lenço dobrado. E para a cultura judaica da época, o lenço dobrado significava que ia voltar, trazia sentido. Ou seja, Jesus saiu e deixou uma mensagem lá no túmulo: vou voltar. E o apóstolo Paulo, ele seguindo o texto, ele diz: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, novo pacto, novo testamento no meu sangue. Faça isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Consagramos, ó Deus, o cálice para a nossa vida, Senhor, para o nosso corpo. E em comunhão contigo, ó Deus, mediante a tua ordem, o teu mandamento de participarmos, é que nós estamos aqui, replicando a tua vontade, anunciando que Jesus vai voltar. E assim, Pai, consagramos esse vinho, em nome do Senhor Jesus. Todos podem agora tomar o vinho.